Aleluias. O tema da mensagem hoje que Deus colocou no nosso coração é: devemos fazer a diferença. Devemos fazer a diferença. Não importa as adversidades, não importa se está chorando, se está sorrindo, a todo tempo a igreja precisa fazer a diferença. Porque Jesus chorou, Jesus sorriu, Jesus comeu, Jesus ficou com fome, mas mesmo assim Ele não desistiu de nós. Ele foi até o fim. A missão que foi colocada sobre a vida dele, não sobre isso, sobre a vida dele, que ele sabia que era uma missão de morte, morte de cruz. Ele foi até o final, ele não desistiu. Então não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, que vai valer a pena, o final vai valer a pena, em nome de Jesus. Aleluia. Abra conosco em Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 8 até o 10. Glória a Deus. Aleluias. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Amém? As quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amada igreja, pode se assentar, em nome de Jesus. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui neste mundo? Será que é a vontade de Deus? Ou é a nossa vontade? Nós estamos alegrando a Deus ou estamos entristecendo a Deus? Muitas das vezes Deus tem falado com você de uma forma que você acha assim: Deus está pegando pesado comigo, Deus está sendo duro comigo. Mas será que Deus está sendo duro com nós mesmos? Ou nós estamos pedindo para receber essa palavra da parte de Deus, de exortação, para que a gente não se afaste dos caminhos do Senhor? Às vezes nós mesmo procuramos. É como se fosse aquela pandemia que passou aí. Se você entrasse num lugar onde tivesse pessoas, todas as pessoas enfermas com Covid, e você fosse lá de qualquer jeito despreparado, o que ia acontecer com você? Você também ia ser contaminado. E muitas das vezes, o que as pessoas fazem? Ela procura verdadeiramente o quê? O pecado. Aí vem, atrás do pecado, vem aqui a sua consequência. A consequência daquilo que nós escolhemos fazer. Aí Deus começa a cobrar. O Espírito Santo começa a cobrar, porque você é filho de Deus. Nós temos o nome escrito no livro da vida. Então nós precisamos fazer a diferença. Mas por que Deus está te cobrando? Porque você entristeceu a Ele, você fez errado, Ele não quer perder nenhum de nós. Mas Ele quer que a gente ande nos seus caminhos, siga os seus estatutos. Irmãos, então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Todos nós somos criados por Deus. E do simples, da humildade, do pó, porque a glória é de Deus. A glória é de Deus. Irmão, nós estamos sempre que voltando lá na essência do homem. Eu quero tecer aqui alguns comentários sobre isso. O homem, praticamente, vamos dizer assim, ele foi criado num céu terreno. Num céu terreno, por quê? Ele foi criado no Éden, num jardim do paraíso. Ali, ele não tinha tipo de enfermidade nenhuma. Não tinha confusão nenhuma, não tinha problema de fome, não tinha problema de dinheiro, não tinha problema de nada disso. E é ali que toda a humanidade iria morar, se fosse pela obediência. Irmãos, quem não dá ouvido à voz de Deus, quem anda na desobediência, vai pagar um preço mesmo. Agora, quem anda na obediência já paga. Mas nós temos Deus, que é advogado e é justo diante do Pai. Então nós temos um advogado.
Porque aonde a gente vai, a gente também encontra com o pecado, porque hoje o mundo é corrompido pelo pecado. Então naquela época, Deus criou o homem do pó, fez ele do barro e soprou na narina do homem o fôlego de vida. E depois então, o homem começa a andar, Deus ia toda a tarde conversar com Adão. Os irmãos têm entendimento com essa palavra. Conversava com ele, a viva voz, conversava ali. Deus falando com ele escutando Deus falar com ele. E a pessoa que privilégio, Deus falar conosco toda a tarde, vir na sua casa, falar assim: oi, mas você está bem? Eu estou com você. Essa dor que você está sentindo vai passar. Isso aí eu estou no controle, aquilo ali eu estou no controle. A pessoa toda a tarde esse privilégio. Adão tinha esse privilégio de conversar com Deus. Tanto é que Deus notou a tristeza que ele tinha quando ele via um casal de animais. Foi onde que Deus preparou, né, Adão para que viesse uma companheira, uma ajudadora para ele, para que estivesse com ele todos os dias, uma ajudadora, que tivesse não atrás nem na frente, mas ombreada com ele, do lado dele. Então está falando aqui também que a mulher é ajudadora, mas também não é escrava do homem. É uma ajudadora, uma companheira, uma amiga. Irmãos, então nós podemos notar aqui que ele tinha tudo, mas tinha uma árvore no meio do jardim que podia comer, e tinha outra que não. Foram plantadas duas árvores. Os frutos ele podia comer de todos. Nenhum fazia mal para nada, nem dor de cabeça, nem dor de barriga, nem isso, nem aquilo. Tudo ali ele podia comer. Então, irmãos, aí acontece o seguinte: eu posso pegar a chave de um carro e fazer uma cópia da chave de um carro, o melhor carro que tiver. Faço a cópia da chave do carro, mas eu não tenho um carro, o que adianta? Então, Adão e Eva, eles poderiam escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles poderiam escolher ela, mas ali a Bíblia fala que Deus falou para aquela árvore ali, daquele fruto, não comesse. Mas da outra Deus não falou nada, que era a árvore da vida. E a árvore da vida está na simbologia de Jesus. Então, irmãos, agora eu te pergunto: Jesus é vida? É. O que adianta eu ter conhecimento se eu não tiver vida? Eu preciso ter vida primeiro para depois ter conhecimento. Não, eles poderiam comer da árvore da vida, eles ter vida para depois buscar o conhecimento, se fosse o caso. E se eles comem primeiramente da árvore da vida, da outra eles não comeriam. Porque Jesus, com certeza, dentro deles, ia ser totalmente diferente, ia dar uma visão de continuar na obediência, porque Jesus é obediente. Jesus ensinou a obediência ao seu povo. Então, amados, nós estamos vendo que tudo que nós estamos passando vem lá dos primórdios, vem lá do início da criação. E isso aí, então, hoje eu nasci da minha mãe é carne. E a mãe dela também é. Mas lá atrás, se for pegar a origem, buscar lá atrás, o homem veio do pó. Quem que é a nossa mãe, conforme diz a palavra? Eva é mãe de todos, diz a palavra do Senhor. E ela veio de Adão, mas o Adão veio de onde? Do pó. E tem na palavra do pó, nós viemos para o pó, nós devemos retornar na nossa partida daqui. Então, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Deus praticamente colocou o homem num lugar onde não tinha tipo de problema, nenhuma enfermidade, nenhum tipo de problema. Aí depois, com a escolha mal feita por parte de Adão e Eva, nós chegamos no dia de hoje. E hoje nós precisamos fazer aqui, suar a camisa, andar nos caminhos do Senhor, renunciar às nossas vontades, para voltar a viver no paraíso, mas não agora terreno, mas agora celestial. Mas para voltar para lá, para um lugar de paz, descanso, de gozo eterno, de alegria, de viver com Deus. Lá Adão também vivia com Deus, Deus ia conversar com ele. No paraíso terreno, no jardim do Éden. Agora, sim, lá como criatura, mas agora lá em cima, no celestial, como os filhos de Deus, aleluia. Através de Jesus Cristo. Então, irmãos, aí o Senhor fez Adão, então, do pó.
E ali, ele falou com Adão tudo o que precisava ser feito. Não foi segredo. Comigo não sabia. Não, sabia sim. Sabia sim. Quantas coisas que a gente faz e não sabe. Então, nós estamos assim, fala que não sabe. Para nós mesmos, não sabia, não sabe. Tem muita coisa que você sabe. Você vai fazer, você sabe que é errado. Você vai fazer, só de você caminhar para fazer um negócio, você já sabe que aquilo ali que você vai fazer é errado. E tem coisas que você vai fazer e você sabe que é certo. Por causa do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Irmãos, então o homem fica ali praticamente, depois que ele foi expulso do jardim, ele fica ali começando a ter que tomar suas próprias decisões. Porque vieram várias dispersações, e assim acontece conosco também, cada um aqui passa por várias dispersações, da inocência, da consciência, governo humano, patriarcal, das leis, e nós estamos vivendo no período da graça de Deus. Então cada um por nós passamos por essas dispersações também, lá era para a humanidade toda, mas cada um de nós tem as 6 dispersações na nossa vida. Na inocência, tem uma época que você era inocente por muita coisa, depois você passou a ter consciência, hoje nós temos consciência, aí temos governo, né? Vai seguindo ali, vivemos um período da lei, tem as leis, e agora nós também temos Jesus, nós vivemos um período da graça, nós temos Jesus na nossa vida, Jesus Cristo verdadeiramente, nós entregamos nossa vida nas mãos de Jesus, então nós estamos seguros que nós temos Jesus na nossa vida. Então nós precisamos aqui ficar firme com o Senhor Jesus. Várias coisas, vamos dizer, novidades aparecerão ainda para nós. E muitas pessoas têm deixado a presença de Deus para seguir a sua própria vontade, seguir seus próprios entendimentos. Então, irmãos, aí você lê lá, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, onde mostra que verdadeiramente a gente veio do pó, mas a gente se tornou precioso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem que é o vaso de barro? A igreja. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o vaso é de barro, somos nós. Mas o poder que está dentro do vaso vem de Deus e não de nós. Então, a glória é de Deus. A glória de Deus. Então, a igreja que está sentada aqui, a igreja que somos nós, a igreja é poderosa, irmão. Porque Jesus falou, eis que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum, diz a palavra do Senhor. Então, irmão, cada um de nós aqui, você pode chegar na sua casa e profetizar uma bênção na sua casa. Nós sabemos que o templo é de Deus, mas você tem poder para falar aquilo na sua casa. Eu profetizo uma grande bênção dentro da minha casa, nessa área ou naquela outra área que você está passando. E se não fosse Deus, você nem estaria aqui dentro e eu não estaria aqui. São muitas lutas que a gente passa. A gente está sempre falando, lembrando os irmãos, que Pedro nem voz, em certas situações, gastava. A sombra de Pedro curava os enfermos. Tamanho, o poder de Deus que havia naquele homem. E olha que ele era sanguíneo, ele era estourado, mas Deus usava ele de forma extraordinária, assim como pode usar eu e usar você. Você pode chegar na sua casa e falar assim, Senhor, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus, eu repreendo esse vício que está lá no meu parente, lá em nome de Jesus, e isso pode acumular, pode acontecer lá, porque a igreja é poderosa para isso. Está passando muita dificuldade o mundo? Está. O mundo está enfrentando um montão de coisas aí? Está. Mas por que não está ainda pior? Por causa da igreja cheia do Espírito Santo que habita aqui na terra, aleluia. Por causa de nós, irmãos. Por causa da oração daquela igrejinha lá no bairro Morumbi. Ninguém conhece essa igreja, né? Não conhece, mas o Senhor nos conhece, aleluia. A nossa oração chega lá em cima, aleluia. Não precisa ter uma placa grande, não precisa ter 10, 50, 100 mil membros. Pode ter 3, 4 falando, que aonde tem 2 ou 3 falando no santo nome do Senhor, Ele se faz presente, aleluia.
E nós oramos pelas nações, nós oramos pela nossa família, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelo Estado, oramos pelo Brasil, oramos pelo mundo, oramos por Israel. Então o Senhor ouve. Pode ser um de nós só orar, que Deus ouve e abençoa aquele lugar. Então, irmãos, nós somos poderosos. Aí a pessoa fala assim, eu ser poderoso, então não é filme não, irmãos. Filme que tem que ver, ficção, né? Você vê a pessoa derrubar a parede, atravessar a parede, não é isso não. É o poder da oração, é o poder que Deus coloca sobre a nossa vida. Mas a glória é de Deus, nunca nossa, mas é de Deus. Mas tem pastores puxando a glória para Ele, como se fosse Ele. A minha igreja, a igreja não é nossa, não, a igreja é de Jesus, porque a igreja mesmo somos nós já somos a igreja. Então você nunca pode, meu irmão, nunca, essa palavra nunca não deve falar, nós devemos sim, nunca pode puxar para você derrota, porque nós servimos um Deus vitorioso, e Ele nos dá vitória em Cristo Jesus, aleluia. Nós somos mais do que vencedores, a palavra diz isso, nós somos mais do que vencedores, mesmo nas lutas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, então nós precisamos fazer as boas obras, conforme lemos aí no Efésios 2:10, precisamos fazer as boas obras, vamos ler lá, Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Jesus fez alguma obra que verdadeiramente ofendesse alguma pessoa, maltratasse alguém? Não. Ele pregava a verdade. Algumas pessoas ficavam revoltadas com Jesus. Está parecendo que está falando que é Deus? Blasfêmia, falava isso aí. Jesus visitou pessoas e curou pessoas com a palavra ou com um toque. Nós não somos diferentes de Jesus não, irmãos. A fé que habita em mim e você, que é a fé sobrenatural, pode fazer isso também. Pastor Moisés está pregando uma heresia em cima do púlpito. Irmãos, o Senhor Jesus falou que nós faríamos obras maiores que Ele fez ainda. Mas temos que ter a fé que Ele tem. Que Ele teve, não que Ele é vivo, então que Ele tem para fazer. Porque nós fazemos a obra, oramos para as pessoas em nome de Jesus. Então, amados, é preciso estar com Ele para você pedir no nome dEle e o milagre acontecer. Irmãos, precisamos fazer as boas obras, mas a glória sempre é de Deus, porque a obra sem fé é morta, e a fé sem a obra de nada se aproveita. Os dois têm que andar junto, fé e obra, andar junto. Irmãos, no mundo é onde o mundo jaz no maligno, o mundo corrompido, o mundo na modernidade, o mundo vivendo o que nós estamos passando nos últimos dias aí, tem sido muito difícil a palavra entrar na mente ou na cabeça das pessoas. Porque a palavra, ela choca com aquilo que a pessoa acredita que pode fazer. Um homem solteiro e uma mulher solteira, hoje em dia, ele pode em qualquer festa, ele acha que pode tudo, desde que a outra entre em concordância com ele, entre em concordância com ela. Não, eu fui lá, é pecado não, porque ela aceitou, mas não é assim que funciona, não é assim que funciona. Então, você vai pregar a palavra a uma pessoa dessa, o que é que acontece? Ela rapidamente vai virando as costas, vai falar assim, você é atrasado, você está vivendo 20 anos atrás, isso aí já passou essa época. Irmãos, a palavra de Deus se renova a cada instante. O Espírito Santo a cada instante vem nos mostrando que verdadeiramente está chegando o fim. Alguns dos irmãos esperam aqui que vai melhorar alguma coisa, que esse mundo vai melhorar. Se você ler a Bíblia, irmãos, quer desanimar ninguém, inclusive você que está nos assistindo pela rede social, não vai melhorar não. Nós temos que ficar preocupados com a nossa salvação, estar firme na rocha que é o Senhor Jesus, porque não tem melhora mais. Nós sempre pedimos a Deus para nos fortalecer, para enfrentar as coisas que estão aparecendo por aí, mas na presença de Deus. Não é escondido em casa, é fazer a sua parte. Quer estar na presença de Deus, você tem que trabalhar, você vai trabalhar e volta ao seu trabalho tranquilo.
Agora, você não pode esconder, porque o povo de Deus é corajoso. Nós temos a passagem de Gideão, que ele estava com vários soldados, né? O que ele fez? Aí Deus pode mandar voltar. Quem for covarde e medroso pode voltar. Aí voltou 22 mil homens. Por quê? Deus trabalha de acordo com ele, porque a glória é dele. Deus não precisa de muitas pessoas para trabalhar, não. Deus pode trabalhar com uma pessoa só, usar uma pessoa só. Então, irmãos, nós não podemos ficar com medo das coisas que estão acontecendo aí, não. Nós precisamos ficar firme na presença de Deus. Ficar até medo, sim, ou um temor de sair da presença de Deus. Se você sair, para onde nós iremos? Jesus uma vez falou uma palavra pesada com seus discípulos, falou com o povo já foi saindo. Falou, se vocês quiserem, vocês vão embora também. Aí Pedro e vida pensando, para onde que a gente vai? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde que nós vamos aqui, irmãos? Se nós saímos da presença de Deus, onde nós estaremos agora nessa hora? Será que vendo um jogo? Será que vendo um filme? Será que vendo lá qualquer tipo de um programa, assistindo um programa? O que isso vai edificar na nossa vida? Nada. Vai me relaxar um pouquinho, mas nada descansa cada um de nós, se não for a palavra de Deus. No Senhor nós encontramos verdadeiramente o descanso, é nele. É Jesus Cristo, é Ele que tira a ansiedade, é Ele que acalma o vento, é Ele que acalma o mar, é Ele que verdadeiramente trabalha nas adversidades que aparecem sobre a nossa vida. É Ele. Tem um remédio tal que vai me relaxando. Tem, a medicina humana tem sim, mas não tem médico e remédio melhor do que a palavra de Deus, e o nosso médico que chama Jesus Cristo, aleluia. Então, irmãos, nós vemos aqui, a igreja tem verdadeiramente feito a vontade de Deus, porque hoje o mundo onde o diabo age, as pessoas aceitam que ele faça o quê? Um estrago na vida delas. As pessoas dão legalidade ao inimigo para agir. Para começar, já não estou criticando ninguém, mas é porque o meu telhado também é de vidro. Eu tenho filha, tenho sobrinhas, tenho filhas de colega, tenho as irmãs aqui das igrejas, então não é isso. Mas a própria roupa, às vezes é um atrativo para sair lá fora e a pessoa ser seduzida através da roupa que ela saiu de casa, ou que ele saiu de casa. O que vai ser consumido nesse restaurante ou nesse barzinho também já é um incentivo para outras coisas acontecerem durante a noite. Mas aqui, o que é que nós buscamos aqui, estando aqui neste lugar, nesse momento? Buscamos aqui um alimento espiritual, uma comida verdadeira, que vai verdadeiramente acrescentar na nossa vida, que é a palavra de Deus. E eu posso falar com propriedade, conforme outras pessoas aqui dentro também podem falar, né? Eu já passei por isso que eu estou falando lá fora. Eu só tive verdadeiramente fracassos e derrotas, mas naquela época eu não via dessa forma. Naquela época eu achava que eu fiz muito bem em fazer aquilo que eu estava fazendo, e só ia afundando. Por que eu estou sempre falando isso aqui? Porque algumas pessoas são criadas na presença de Deus. Nós temos exemplo aqui dentro. São criadas na presença de Deus e permanece, glória a Deus, é isso mesmo que tem que ser. Outros, quando estão com 20, 30 anos, assim, eu vou dar uma saída lá fora para ver o que tem lá fora. Eu estou vendo tanto anúncio para fazer as coisas erradas, tem muito anúncio, vai lá, aproveita isso. Hoje tem não sei o que, forró não sei onde, hoje tem forró não sei com quem, não sei o que, tem o show não sei de rap, não sei, toda hora. Mas falar da palavra de Deus, eles falam assim, parece que falam até com tristeza quando vai anunciar alguma coisa que vai ter culto hoje na igreja, parece que é um ofício fúnebre que vai acontecer. Mas o outro tem aquela festa, né? E parece as mulheres dançando, dança de sensualidade, rapidinho enche lá. Tem um conhecido meu, ele falou que vai fazer um evento com os homens durante 3 dias. Gratuito. Um pastor conhecido meu. Está difícil de encher um ônibus para levar. De graça, 3 dias. De graça, não vai pagar nada. Comida,
estadia lá no lugar, só vai ficar lá o pessoal da igreja. Está difícil. Agora eu vou perguntar aos irmãos, não precisa responder não. Se fosse para ver um jogo no Maracanã, de um certo time aí famoso no Brasil, não vou falar o nome dele não, eu vou te falar, e o ônibus já estava cheio. Daí ia falar assim, tinha gente que ia estar chegando, vamos fazer 2 ônibus que um já encheu, de graça, com ingresso pago. Mas fala que é para a igreja. Ah, não vou não. Irmão, nós estamos falando que alguma mentira aqui? As coisas de Deus é difícil, irmãos. Aqui hoje, aqui neste lugar, se tivesse aqui um churrasco, muita picanha, e mais o restante de qualquer tipo de carne que você quiser, estava lotado isso aqui. Não pode entrar, não cabe mais ninguém, não, deixa eu entrar, meu amigo está lá dentro, deixa eu entrar aí. Mas como é a palavra de Deus, aí só traz os verdadeiros adoradores estão aqui. Mas não estamos perdendo nosso tempo, não. Deus está abençoando a nossa vida, aleluia. Está curando enfermidade aqui nessa noite, está tocando no seu casamento nessa noite, está tocando naquela pessoa que você está orando por ela, que te pediu oração. O Senhor está enxugando as suas lágrimas, que talvez você mesmo está passando por uma luta muito grande, mas o Senhor está à frente, porque é o Senhor que peleja por nós, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, então, a igreja precisa se posicionar diante do que está acontecendo. E a igreja briga com revólveres? Não. Briga com facas? Não. Briga com metralhadora, canhão, míssil, bomba atômica? Não. A igreja dobra o seu joelho e briga com oração, né? Ela fica orando ao Senhor e vai falando, Senhor, põe a mão, estende as mãos sobre aquilo que está acontecendo naquele país, estende a mão sobre isso que está acontecendo no nosso país, estende as mãos, Senhor, abençoa o teu povo, Senhor, busca, meu Pai, Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa aquele homem, abençoa aquela mulher. É assim que a igreja vence, na oração. A igreja vence na oração. Você confiando que Deus vai mudar aquele quadro, vai mudar a história, né, que está acontecendo. Mas uma coisa eu falo, mas as lutas vão continuar. A pessoa, você fala uma coisa, você dá em cima e tira embaixo. Não, porque a Bíblia vai se cumprir. A palavra de Deus é verdadeira, ela vai se cumprir. Só que tem muitas coisas que vão acontecer aqui, que estão aqui já no finalzinho da Bíblia. A igreja não vai mais estar aqui. Nós vamos ser tirados antes de acontecer muitas coisas ainda que a gente nem vai ver acontecer. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. São coisas terríveis que está escrito, mas quem está lá fora não está dando a mínima para a palavra de Deus, a mínima para os pregadores. Mas quando chegar o dia, ele começar a procurar, cadê o vizinho, cadê que ele passou, cadê o fulano, cadê o ciclano, ele vê que verdadeiramente é verdade demais. Então tem jeito para a pessoa, mas é agora. Quem acredita que o arrebatamento da igreja pode ser hoje? Quem acredita que pode ser hoje o arrebatamento da igreja? Eu acredito que pode ser hoje. Aí nós já vamos embora, acabou. Aí amanhã não tem que trabalhar em lugar nenhum mais, estamos lá na bênção, aleluia. Agora eu vou fazer outra pergunta. Aí a pessoa não quer viver mais um pouquinho. Quem acredita que Deus pode te levar embora essa noite? Você só, o arrebatamento seu, a igreja vai continuar, você vai embora. Ninguém sabe, né? Mas se você for embora, você está preparado? Mas eu não quero morrer, mas você vai morrer. Você vai morrer, se não vier o arrebatamento, você vai partir daqui, irmão. Você tem que estar preparado. Mas eu sou tão, a nossa irmã ali, né? Eu vi ela pequenininha, agora está grandona, está maior do que eu, acho que eu estou encolhendo, mas então ela que está crescendo, né? Então, acontece o seguinte, mas eu quero viver mais um tempo. Você já viveu aí, né, os seus 35 anos de idade que eu tenho, você já viveu os 35 anos, eu estou com 20 e poucos anos ainda, eu quero viver mais um tempo depois. Não, se o Senhor chamar, você vai neném, vai adolescente, vai juniores, vai embora. A pessoa mais velha, vai mais novo, vai neném, tem uns que nem nasce morto. Então, irmãos, o tempo é de Deus. Aí a pessoa reclama, fiz um enxoval para o neném. O plano de Deus é Deus, Deus é Deus. O plano de Deus, ninguém sabe, irmão, é plano de Deus. Então, aí, assim, fez enxoval do meu filhinho, ou da filhinha que está esperando, já fiz ultrassom e tudo, meu filho nasceu. Para a pessoa que não entende Jesus,
praticamente ela entra até em depressão. Porque ela queria tanto ver até o rostinho já da criança, a palavra forte que eu falo, mas a pessoa, ela não aceita aquela perda, ela queria ver o rostinho da criança quando nasce, já nasce morta, mas ela esquece que tem um Deus que cuida de nós. Ela podia ver o rostinho da criança, mas se a criança nascesse com um problema de saúde, problema de coração, que ela via a criança 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos, talvez podia até nascer com saúde, daí 2 anos ela perder aquele filho de um acidente. Nesse acidente de 1 ano, acho que morreu criança. Então, criança, talvez um pai fala assim, talvez um homem de alta patente na polícia, no exército, ou uma pessoa, né, do alto escalão, pessoa bem em situação, vou passar o meu escritório para o meu filho quando ele tiver 18 anos, eu vou passar para ele. Morreu lá no acidente, quem sabe? Então Deus tira para, talvez a pessoa não vai ser aquilo que a pessoa pensa em ser, que meu filho vai ser assim, o filho se debando do caminho das drogas, ainda vai fazer ele sofrer, Deus tira. A pessoa, depois que ela vai entender isso, Deus está vendo como é que está o mundo, ele não deixou meu filho para esse mundo, ficar nesse mundo, não tirou ele, salvo, na inocência. Então nós precisamos entender que às vezes parece que você perdeu, mas você ganhou. Uma casa que você quer comprar, e quando vê que acontece tudo isso, você está quase fechando, quando vê no final der errado. Depois você vê lá na frente que realmente aquele lugar, talvez tinha um ponto ali de tráfico, ou ia ter tráfico lá na frente, você não sabia. E Deus não deixou você comprar naquele lugar. Mas você tem que confiar em Deus. Quando você coloca tudo que você vai fazer na mão de Deus, Deus, Ele toma conta, e Deus deixa você fazer ou não deixa fazer. Aí fica na mão dEle, você colocou na mão dEle. Então Ele vai permitir ou não vai permitir. Tudo isso, irmãos, estão falando aqui de coisas ruins, de coisa boa, mas das coisas ruins, partindo lá do jardim do Éden, da desobediência de Adão e Eva. Então, irmãos, nós somos escolhidos para fazer a diferença, né? Então, irmãos, tem pessoas que têm fugido dos problemas. Tem problema que você tem que fugir dele mesmo. O problema está lá, que você vai fazer o que lá? Mas quando o problema já se instalou dentro da sua casa, dentro talvez de você, uma coisa que aconteceu, se acontecer com o marido, a esposa tem o quê? Ela absorve aquilo também e vice-versa. E com o filho também é a mesma coisa. Então, irmãos, o problema já está lá. Então você tem que fazer o quê? Você tem que fugir? Não, você tem que enfrentar. Nós enfrentamos prostrando, baixando a cabeça, não, mas sim prostrando, mas o quê? De joelhos na presença de Deus. Quando você ora de joelho, o milagre acontece. O cristão vence as batalhas de joelho, não é prostrado porque o inimigo vai vencer, não. É de joelho, buscando bênção lá em cima para a vitória chegar e derrotar aquele problema, derrotar aquele adversário, derrotar aquela circunstância que você está enfrentando. É de joelhos no chão. Então, irmãos, nós precisamos ficar ligados nisso. Algo forte e poderoso, meu irmão, não podemos esquecer disso, habita em nossa vida, que é o Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, minha irmã. Você está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Então nós temos que colocar em prática isso. Eu tenho um Deus forte, um Deus valente, um Deus corajoso, que verdadeiramente tem cuidado de mim, da minha família, da nossa casa. Nós temos esse Deus dentro de nós. Então às vezes a gente fica encostado no canto, será que vai resolver essa oração que eu estou fazendo todas as madrugadas? Claro que vai, irmãos, só que o tempo é de Deus. O tempo é de Deus. E mesmo quando não resolve, não sai do jeito que você pensa, do jeito que você queria que saísse, naqueles momentos que você passou grande prova, grande tribulação, Deus trabalhou na vida de alguém. Deus trabalhou na vida de alguém. Então, a gente vê aí pessoas internadas, a família tudo ali, em cima daquilo ali, e fala assim, a mãe não merecia isso, né, o pai não merecia isso, meu filho não merecia isso, e a pessoa internada, e o estado não melhora. Naquele momento, Deus está tratando com alguém na família.
está tratando com alguém, talvez está usando aquela pessoa para tratar, para aproximar aquela pessoa, ver que as pessoas estão orando, ver que as pessoas estão buscando. Então, naquele momento, Deus está trabalhando no coração das pessoas, porque talvez a pessoa que está enferma é uma pessoa que já tem o quê? Já tem Jesus na sua vida. Ela já está garantida, então Deus usa ela para ajudar a salvar os outros da família. É uma chance que a pessoa está dando para as outras que estão ali ficando de acompanhante. Ou às vezes Deus está tratando que a pessoa também lá antes de tirar ela. Talvez a pessoa ia hoje, mas Deus tinha um plano na vida daquela pessoa que partiu. Mas ela não vai hoje, não vai amanhã, e Deus vai falando com ela assim, ó, entregue, perdoa, libera o perdão, porque a pessoa está lá, mas a pessoa precisa perdoar, a pessoa precisa verdadeiramente tirar aquele rancor do coração. Aí Deus vai tratando com a pessoa. Quando o Senhor sente que ela verdadeiramente está preparada, Ele leva ela. Ele leva a pessoa. Então Deus tem a forma de trabalhar. Deus tem a forma de atingir cada um de nós. Irmãos, nós sabemos do poder da igreja neste mundo. Por isso nós estamos aqui para buscar poder nessa noite, para buscar força para o dia a dia, para buscar saúde física, saúde espiritual. Nós estamos aqui para isso. Esse seminário que vai ter aqui na igreja no dia 27 é para isso, para cada um de nós nos encher do Espírito Santo. É para isso. Irmãos, precisamos e sabemos que a igreja, do poder da igreja, neste mundo. Mas como sabemos disso? Né? Porque nós somos a própria igreja. Você se sente forte para enfrentar as coisas? Você, e como igreja, você se sente forte? Às vezes você fala assim, pastor, mais ou menos. Que às vezes, porque nós também somos seres humanos. E às vezes parece que as forças, você estava acostumado a orar 2 horas por dia, 30 minutos por dia, aí vai caindo naquilo, gradativamente. E tem vezes que você fala, Senhor, muito obrigado por esse dia, vai dormir. Então, a cada dia, nós temos que buscar força, e força na palavra de Deus. Força, porque de quê? As forças nossas, dependendo das lutas que a gente está enfrentando, parece que elas vão diminuindo a cada dia, a cada instante. Então a gente tem que recarregar igual um carro, o tanque está cheio de combustível. Aí você vai andando, roda para lá, roda para cá, roda para lá, roda para cá, você tem que reabastecer o tanque, senão você vai ficar parado. Então, aonde que a igreja busca o combustível? Na igreja, é o Espírito Santo. Você pode buscar na sua casa também, mas aqui onde você busca coletivamente, porque na sua casa você faz o quê? Você busca um certo tempo, e esse tempo talvez dependendo daquilo que você está enfrentando, o tempo vai ser o mais curto possível. Aqui não, que você vai se enchendo, onde tem várias pessoas orando coletivamente, o louvor vai tocando, e você vai orando, quando vê as pessoas começam a falar em língua, quando vê o fogo vai aquecendo a sua alma, aquecendo o seu espírito, quando vê você já está falando em língua, volta daqui cheinho do Espírito Santo. Então, irmãos, nós precisamos, porque a igreja precisa ser avivada a cada instante, avivada, ligada, acordada. Não podemos mais só ver as coisas acontecerem. Precisamos agir e estar em constante oração. Em constante oração. Por causa de quê? Porque todo dia, todos os dias, se você não tiver de férias, se você talvez não tiver tanto do trabalho quanto do colégio, quem estuda, você vai na cidade, você está movimentando. E quem te leva e quem te traz em segurança é quem? É Deus. A pessoa em casa mesmo costuma passar alguma dificuldade? Costuma. Às vezes o carro cai dentro da casa da pessoa, a pessoa mora embaixo, se o carro cai, perde o controle, cai lá dentro da casa, mata a pessoa lá dentro. Aqui embaixo, irmão, nós não temos segurança, a nossa segurança vem do Senhor, e nós temos que estar alicerçados na rocha, porque se nós partirmos daqui, nós temos o endereço certo, que são as mansões celestiais, aleluia. Nós não sabemos, nós não somos imortais aqui embaixo não, irmãos, nós somos seres mortais, a nossa alma que é imortal, se nós estivermos na presença do Senhor, porque senão tem a morte eterna, condenação eterna. Mas o Senhor prometeu para a igreja a vida eterna. E esse corpo de humilhação vai ser enterrado, sepultado. Do pó veio e do pó vai voltar. Mas o corpo que nós vamos entrar no céu é o mesmo corpo glorioso que o Senhor Jesus voltou ao Pai. Aleluia.
É esse corpo, irmãos, que nós estamos falando. Deus é o verdadeiro sentido da vida. Deus está sempre nos animando, nos exortando a vir aqui, irmão. E outra coisa, às vezes é difícil você vir aqui. A chuva atrapalha, o carro que está quebrado atrapalha, o frio atrapalha. A gente está sempre falando, porque são aqueles motivos que a gente está sempre comentando com a igreja. Mas nada, o apóstolo Paulo fala, nada poderá nos separar do amor em Cristo Jesus. Nada. Então o frio pode separar, te separava de outras coisas, o calor te separava de outras coisas, a chuva te separava de outras coisas quando você estava no mundão, não separava. Você enfrentava aquilo para fazer a vontade carnal. Mas a vontade de Deus é mais difícil de fazer, mas você quer as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você quer dinheiro, você quer saúde, você quer carrão, você quer mansão, você quer passeio. Ah, Senhor, abençoa uma viagem, abençoa o que eu faço. Você quer isso aí, mas não é de agradecer ao Senhor, não é de ser grato a Deus, não é de buscar a presença de Deus. Aí a pessoa pisa no ferro, vou fazer depois. Será que Deus está satisfeito com isso? Será que Deus está alegre com isso? Será que Deus vai te dar tudo aquilo que você está pedindo? Você só pede, é só para um lado, para o outro lado, nada. Deus é amor, mas é justiça também, diz a palavra do Senhor. Ele é justo. Irmão, precisamos dar glória a Deus a todo instante. Nas lutas, aí a pessoa é onde ela busca mais a Deus. Nas batalhas, está lá buscando. Nas provações, está lá buscando. Nas enfermidades, a pessoa buscando, porque não sabe o final daquilo ali. Mas quando não está acontecendo nada, está tudo ali, né? Um mar de rosa a vida da pessoa, você pode esquecer o culto. Você pode esquecer aquelas orações de noite, aquela fervorosa, você está precisando. Aí você diz, Senhor, muito obrigado. Quando sair, Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela minha família. Amém. Acabou a oração. Mas se estiver chorando, pessoa internada, pessoa passando dificuldade, pessoa que está lá, você recebeu notícia, pessoa que foi atropelada, você não sabe como está o quadro da pessoa, você não tem ainda notícia do quadro. Oh, meu Deus, abençoa o fulano, ele sofreu acidente, eu põe a mão, Senhor. Aí fica firme, fica forte. Mas se tiver tudo bem, é mentira, irmão, conforme diz o pastor amigo nosso aí, é mentira? Verdade, é verdade. Ele ainda fala nele baixinho, fala, é mentira, é mentira, é verdade. Quando está tudo bem, irmãos, está tudo bem, mas quando está tudo mal, você busca. Aí você busca, se for preciso, estou falando aqui culto de 7 dias, orar 3 horas da manhã, orar 15 minutos, meia hora. Quando você está precisando, eu te faço, você ora de 3 a 7 da manhã, de 3 a 7 da manhã, quando as coisas vão ruim, porque você está precisando. 1 Coríntios 10, 31. Glória a Deus. A glória sempre é de Deus. Glória a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você faz uma visita, é para a glória de Deus. Se você faz, ou se você vai no cemitério, dá uma palavra, é para a glória de Deus. Se você faz uma ajuda financeira, é para a glória de Deus. Se você faz uma ajuda com um prato de comida, é para a glória de Deus. Nunca é nossa glória. Porque quando você faz, Deus te abençoa. Quando você faz de coração, você não deve fazer nunca nada pensando em receber nada em troca. Você tem que fazer porque você tem um coração quebrantado. O seu coração de pedra, Jesus já tirou, colocou um coração de carne dentro do seu peito, aleluia. Você é uma pessoa transformada. Você entende quando você não tinha Jesus, como era a sua vida, o que você passava. Hoje você pode continuar passando as mesmas coisas, mas você tem quem buscar, você tem a quem socorrer, aleluia. Tem aquele que te socorre, aquele que te guarda, e não dormitará o guarda de Israel, aleluia. Ele está sempre ali, cuidando de nós, sempre observando, velando pela nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Você dorme, mas Deus está ali de olho em você. Você está lá trabalhando, conforme nosso irmão ali trabalha com carro, Deus está lá. Entra uma pessoa diferente dentro do carro, Deus está lá com ele, aleluia. Aí a pessoa está pensando, chegar em tal lugar, eu vou fazer isso, aquilo. Deus está lá, não vai fazer nada. A pessoa está querendo tirar a mão do bolso, pegar alguma coisa, não fica a mão no bolso, não vai tirar nada. Esse aí é meu, nesse você não toca, aleluia. É assim que funciona. É assim que funciona. Porque Deus está ali. A pessoa não vê Deus,
mas nós sentimos a presença de Deus, aleluia. A própria pessoa, quando ela começa a conversar com você, 2 palavras que você fala, já começa a quebrantar aquela pessoa que quer fazer maldade com você. 2 palavras que você fala, a pessoa sabe que você é uma pessoa diferente, porque você tem um Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, aleluias. Então, amados, Deus nos criou para a sua glória, para a sua glória. Quando damos glória a Deus, estamos sendo obedientes e cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. O propósito de Deus na nossa vida. O reino de Deus precisa e deve ser o nosso objetivo. Nós estamos aqui garantidos na vida eterna, nós estamos garantidos como igreja que ora, igreja verdadeiros adoradores, igreja que verdadeiramente o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Nós estamos garantidos, amém. Mas é a nossa família, os nossos irmãos, né, toda a nossa parentela estão garantidos também. Então nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar. O próprio Senhor Jesus orava ao Pai quando ele estava em aperto. Ele tinha o costume de ir no Monte das Oliveiras, orar ao Pai. Porque ele sabia que a jornada dele era uma jornada de morte. Ele já nasceu, né, sabendo que ia morrer, porque ele mesmo que praticamente escreveu todas as escrituras do Antigo e Novo Testamento, que Jesus Cristo é antes da fundação do mundo. Ele sabia que o ministério dele é de 3 anos. Com 30 anos ele entrou no ministério, com 33 ele morreu, mas no 3º dia ele ressuscitou e está aqui no nosso meio, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, mas tem muitas pessoas se perdendo. Tem muitas pessoas se perdendo por causa dos falsos profetas. Dos falsos profetas, tem ilusionistas que estão por aí, iludindo as pessoas, né? Fazendo mágica em cima de púlpito, enganando as pessoas. Então, irmão, vendendo um pedacinho no céu. Irmãos, isso aí é chamar os outros de bobo. Como eu vou vender? Vamos supor que a igreja que o pastor Moisés está como pastor, eles falam que a igreja é deles, não vou falar igual eles falam. Vamos supor que a igreja do pastor Moisés tem 100 mil membros. Que imenso, hein? 100 mil membros. A igreja do pastor Moisés, não de Jesus não, do pastor Moisés tem 100 mil membros. Então eu vou vender um pedacinho no céu. Como eu vou vender um pedacinho no céu se o céu não é meu? E tem gente que compra, irmãos. Tem gente que compra. Isso é chamar os outros de bobo. Então, a pessoa, ela come aquilo que ela quer comer. Você quer comer uma picanha, você compra uma picanha. Você quer comer um doce, você come um doce. Então a pessoa procura comer esse alimento estragado. Mas está em tal lugar, porque talvez é bonito, talvez é grande, tem 10 mil membros, e vai por aí afora. Mas a igreja verdadeira, onde o pastor está lá com a calça de uma cor, o paletó de outro, às vezes até de chinela, tem lugar que o pastor até de chapéu anda, irmão. Até de chapéu anda. Então, tem igreja que tem irmão de chapéu na porta do diaconato, nessas cidadezinhas menores aí por aí. Mas é por falta de conhecimento, mas ele tem, não quer dizer que o poder de Deus não está sobre a vida dele não, é porque a cultura dele, ele morando ali, sendo morador da zona rural, ele acha que é tudo normal, mas mesmo assim tem uns que chega, tira o chapéu, põe entrar lá, depois coloca de novo e volta, é a pessoa do diaconato, e vai por aí afora, ou até pastor. O importante é o Espírito Santo, não é a vestimenta, é o Espírito Santo. Mas quando você tem o Espírito Santo, a mulher não anda de qualquer jeito. O homem também não anda de qualquer jeito, mas ele anda aqui, vestindo decentemente, porque nós carregamos o nome de Jesus na nossa vida. Eu não carrego só o nome de pastor Moisés, não, eu carrego Jesus escrito comigo, que fala lá o pastor Moisés, vem o pastor primeiro, pastor Moisés. Ah lá aquele homem lá, hoje também pode escutar, ah lá aquele que se dizia pastor naquela igreja, olha só. Então, irmão, nós temos que ter cuidado com isso aí. Ó, então tem muitas pessoas se perdendo por aí por causa disso. Revelações sem fundamentos. Eu quero dizer que tem 10 pessoas aqui dentro da igreja aqui, precisando melhorar essa situação financeira, que está passando problema financeiro. Tem 10 pessoas aqui dentro.
Quer dizer o seguinte, isso é revelação? Claro que não. Claro que não. 10 pessoas, todo lugar tem pessoa precisando de dinheiro aí. Eu quero dizer, falar aqui que tem diante do número de pessoas que está aqui, eu quero dizer que tem 10 pessoas que estão com problema de enfermidade. Isso é revelação? Claro que não. A revelação é dessa forma. Fulana de tal, você aí, ó, você vê na igreja hoje, você está esse problema, não sei de nada. Aí sim, vem cá na frente, eu vou fazer oração para você. Você está sentindo o quê? Mas você foi no médico essa semana, o médico falou que para você não tem jeito. Mas como é que você sabe disso? Aí é revelação. Eu chamei a pessoa, estou falando com a pessoa aqui na frente. Quem for essa pessoa que eu estou falando, pode vir aqui na frente. Você foi no médico, o médico falou que você tem pouco tempo de vida, pode vir aqui na frente. Aí é revelação. Mas quando eu jogo assim no monte, aí, isso não é revelação nunca. Nosso Deus não é Deus de confusão, aleluias. Ele mostra, ele fala e mostra, aleluias. Então, irmãos, vamos ver lá. Apocalipse 3:12, parte A, que eu vou ler. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Só até aí, glória a Deus. A quem vencer, então não está falando a quem perder, não, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. O que é isso, irmão? Vamos pegar uma casa de alvenaria para você entender. As colunas da casa é que sustenta a casa. As paredes são o comprimento da casa. Então, quando você faz a parede, tem casa que você joga aquela parede para o chão, você quer aumentar o quarto para lá, mas a coluna, a cinta que você vai aquilo ali, você mexendo na coluna, você desestrutura a casa, até de talvez fazer uma outra casa em cima. Então, a coluna é principal. Então, lá, a quem venceu, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então, quer dizer, você vai ser importante dentro da casa de Deus, você vai ser base de sustentação dentro da casa de Deus. Então, irmãos, você vai ser o quê? Precioso naquele momento. A quem vencer, não é derrotado, não é a pessoa que se entregou à derrota, mas o vencedor. Eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. A coluna nunca pode sair da casa, a não ser que você passar um trator lá, para você quer fazer outra casa e jogar aquela casa velha no chão. Fora disso, ela não sai. Ou tiver um terremoto, aí uma coisa assim, mais ou menos, desse exemplo da casa, para você entender a coluna ali. É coisa principal, na estrutura principal dentro de uma casa. Então, irmãos, nós estamos falando aqui porque Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso para verdadeiramente, porque Ele cuida de nós. Em Mateus 26:41, fala bem claramente: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu perguntar aos irmãos aqui agora, você está preparado? Eu estou preparado, eu estou cheio do Espírito Santo, né? Eu posso sim, eu posso fazer aquilo ali, eu posso fazer aquilo aqui. Meu Deus, é contigo, é comigo, é com você. Vamos por aí. Mas o espírito está pronto, é verdade, mas a carne é fraca. Muitas pessoas têm caído por causa da carne, porque o espírito você não vê, e a carne você vê. Sempre estou alertando a igreja, as coisas espirituais são invisíveis, inexplicáveis, mas as coisas carnais são palpáveis. Então, irmãos, é isso que eu estou falando. Você vai no lugar, quando você está ligado com Deus, você está ligado lá em cima, você sente o ambiente, porque Deus está te mostrando. Você fala assim, ó, vamos sair daqui que esse ambiente não dá para mim ficar aqui. Você não viu nada, você só sentiu o ambiente. Está todo mundo lá bebendo e começando, não viu nada. Mas Deus te mostra que esse ambiente não está bom. Eu te falo, irmão, que eu já fui no cemitério, e aconteceu de eu estar no ofício fúnebre, não ali participando, fazendo ali, porque eu passei numa capela e estava vendo. Eu senti um ambiente pesado. Falei assim, não vou ficar aqui não, saí, pesado. Aí fui para outra capela. Eu costumo visitar, porque costuma ter algum conhecido, aí você vem, você bate o papo com quem foi a mãe de fulano de tal. Não, Deus está no controle, né? Quantos anos que ela tinha, talvez até conhecida nossa. Eu costumo fazer isso. Mas você sente aquele ambiente pesado. Então, o Espírito Santo te mostra. Mas
Você não está vendo nada de anormal. Mas quando isso aqui fala mais alto, aí é o contrário. Você quer sair, mas você está vendo coisas palpáveis, coisas que você pode pegar e assim, não, vou ficar, está sendo interessante para mim. Os irmãos estão entendendo o perigo? Você está vendo as coisas, você está vendo as coisas acontecer. Então você está vendo ali talvez dinheiro fácil, você está vendo ali talvez sensualidade. Então, não, vamos ficar aqui um pouquinho, não, ficar... Então aquilo ali, por causa de quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então está falando aqui no começo do versículo, vigiai. Vigiai, nós temos que vigiar. Olha lá, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Claro que ali era uma outra situação, que Jesus estava para ser preso, mas nós estamos falando no nosso dia a dia. Nós temos que vigiar a todo momento, na nossa casa. Às vezes o casal que está aqui, né? Às vezes falou uma palavra de lá para cá, você tem que segurar. Segura ali, você está certo, mas vai, se você rebater daqui para lá, vai surgir um clima. Então você, quietinho, depois eu falo. Outro dia, amanhã cedo, a oportunidade certa, tanto serve para a mulher, quanto serve para o homem. A palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Se eu não me engano, somente o pastor Moisés, eu também sou novo, né? Eu falo que 25 anos, não é 25, não é 27. Provérbio 15:1. Vamos ver se é isso. Mais ou menos. Glória a Deus. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, está dentro do que a gente leu. Então, irmãos, Provérbio 15:1. E tem a outra coisa. Provérbio 14:1. Uma mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Então, irmãos, o Senhor está sempre nos alertando dentro dessa palavra que nós estamos falando aqui, para que a gente não venha fazer errado. Não venha fazer errado. Talvez a mulher fale assim, eu não vou discutir com ele não, porque se eu discutir com ele, vai me bater, ele é mais forte do que eu. Não existe no casamento não, irmão. O homem pode ser um homem desse tamanho assim, ué. Mas a esposa dele pode ser pequenininha. Ele pode pegar no colo, levantar ela, fazer ginástica com ela, levantar assim, como se fosse halteres, mas é a esposa dele. Ele pode bater nela não e vice-versa. Tem homem também que pode apanhar de mulher, tem mulher que é violenta, bate no homem também. Então não pode fazer, irmão. É ajudadora. Marido, amai vossa esposa. Mulher, seja submissa ao vosso marido. Marido, amai vossas mulheres. A igreja tem que fazer dessa forma. Agora tem dia, parece que as coisas parecem que não dá certo não. Você quer conversar um pouquinho, né, pastor? Você quer conversar um pouquinho, talvez não dá certo. Aí, você está vendo que as coisas não dá. Você fala, respondeu negativo. Você falou de novo, respondeu negativo, assim, acabou a conversa. Vou para lá. Amanhã está tudo calmo. Talvez ela mesmo vem depois, já vem com um cafezinho. Ô amor, toma um cafezinho aí. Toma um cafezinho aí. Quer dizer, ela está mostrando que está pedindo desculpa porque aconteceu. Agora, isso são as pessoas quebrantadas, da igreja. Mas quem não é da igreja vem com um balde de água quente e joga mais em cima ainda. Então, irmãos, a igreja precisa se policiar nisso aí. Obedecer é melhor do que sacrificar. Adão, por não ter obedecido, Adão e Eva, passaram um sufoco muito grande, porque eles foram expulsos do paraíso. Nós estamos lutando para entrar no céu, Adão e Eva já estavam lá, foram expulsos de lá, expulso de lá. Então, irmãos, o segredo de uma vida vitoriosa e santificada é a obediência. Você está em santificação, você é a qual ninguém verá a Deus, mas você tem que ser obediente a Deus. Se Deus falar para você ir, você vai. Se Deus falar para você ficar, você fica. Então, irmãos, obediência, ela quebra todo tipo de maldição. Qualquer uma maldição que for lançada contra você, ela quebra. A obediência quebra. Porque junto com a obediência vem a presença de Deus na sua frente, te guardando, te fortalecendo, te protegendo. Eles precisam confiar no Senhor. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Estamos terminando para a gente orar, até meus amados. Glória a Deus. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, olha só, teme a Deus
e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então está falando lá de novo, ó. Vamos ler de novo para os irmãos entender, que eu vou explicar aqui depois. De tudo que se tem ouvido, de tudo que se tem ouvido, espera aí um pouquinho, Jonathan, de tudo que se tem ouvido, o fim não é tempestade, não é guerra tóxica, não é pestilência, não é isso, não é aquilo, de tudo que se tem ouvido, esquenta a cabeça com isso aí não. O fim teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Que homem? Homem e mulher de Deus. Então, vai ter guerra, não sei o quê, vai ter guerra aquele país contra esse, depois vai sobrar para... Esquenta a cabeça não, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É isso que a gente tem que ficar preocupado, com a nossa salvação, e temer a Deus, porque isso é o dever de todo homem, todo cristão. Então, a gente precisa ficar preocupado com rumores de guerra, nada disso não, irmãos, porque isso vai acontecer mesmo, vai acontecer. Nós temos que temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Quando a Bíblia fala homem, se refere a homem e a mulher. Então é isso aí, irmãos, que nós devemos fazer. Por quê? Se nós também formos dar ouvido a tudo que se zum, quem fica ligado no rádio, televisão, toda hora escutando, vai acontecer isso, está vendo isso, o dólar vai subir, o dólar vai descer, o real vai acabar, os bancos vão fechar, vão prender meu dinheiro. Você fica doido. Agora, teme a Deus e guarde seus mandamentos. É isso que a igreja tem que fazer, temer, é isso aí, ó, de tudo que se tem ouvido. Então, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. É vontade de Deus que sejamos obedientes, porque Ele verdadeiramente nos ama. Ele ama cada um de nós. Ele está falando, humor de guerra, pestilência, coisas enganosas, coisas fantasiosas, coisas, vamos dizer que fala aí, há muitas coisas que vão acontecer que a gente está ouvindo aí na Bíblia, e vai acontecer. Vamos ficar preocupados com isso não, vamos ficar firmes na casa do Senhor, vamos ficar cheios do Espírito Santo, vamos ser verdadeiramente verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor Espírito em verdade. É isso que a gente tem que fazer. Então, irmãos, porque a pessoa desobediente aos ensinamentos do Senhor, ela geme, ela sofre, ela chora. Por causa de quê? Porque ela foi avisada e mesmo assim ela não obedeceu, não deu ouvido à voz de Deus, não é do pastor Moisés, a voz de Deus. É isso que o Senhor está ensinando para nós aqui nessa noite. Irmãos, tem um ditado popular que fala assim, quem procura, acha. Vamos pegar mais pesado para a gente encerrar, que está dentro do horário ali mais ou menos. Irmãos, uma pessoa que está fazendo tudo errado, uma menina nova, de família, 16, 17 anos, 18, 20 anos, está aí tendo um caso com o namorado dela, sem se prevenir de nada, para começar, não tem prevenção, para ter um relacionamento de marido e mulher, é só depois do casamento. Não importa. Mas já estou com 30 anos, não importa. É depois do casamento. Então casa aí. Então casa. É depois do casamento. Aí ela começa a ter um relacionamento sem usar nenhum tipo de proteção para não engravidar. O que vai acontecer? Se ela for uma mulher fértil, ela vai engravidar. Aí depois vai falar assim, eu não sabia que isso acontecia, eu fiz tudo para evitar, de que a gente não tomou nada, não fez nada. Quer dizer, vai acontecer. E tem gente mesmo tomando, acontece. Então, irmãos, aí entra acreditado. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Quantas vezes o pastor Moisés saiu correndo de campo de futebol aí? Por causa de quê? Eu procurei confusão, mas não deu certo, eu tive que correr, senão eu apanhava muito, tive que correr muito. Mas era novo, né? Então eu podia correr bastante. Apanhei bastante, bati bastante nos outros, né? O Senhor tem misericórdia de mim na época, não conhecia Jesus. Mas apanhei muito também, corri muito também, de bale. Porque não conhece Jesus, aí vai para esses lugares assim mesmo, irmão. E acha que é comum. No outro dia, dá quanta vantagem, bati muito lá no fulano de tal. Dá quanta vantagem. Então, misericórdia para essas pessoas. Irmãos, Jonas, não é o Jonas está aqui não, Jonas pagou um preço muito alto por ser desobediente à voz de Deus. Desceu para Tarso, desceu para o fundo do navio, desceu para o fundo do navio, desceu para dentro da barriga de um grande peixe, tudo porque desobedeceu a Deus. Aí o que fez?
foi pagar um preço orando lá dentro da barriga daquele grande peixe. Então quer dizer, ele de fato tem um versículo, parece que é o versículo 2, João 2,2, que fala assim: no ventre do inferno, que ele sentiu dentro do inferno, né, cheio das coisas que o peixe comia, ele orou a Deus. Eu gritei e orei ao Senhor. E então o peixe foi, cuspiu e lá em Nínive, onde ele precisava ir. Então, irmãos, é o preço da desobediência. A igreja está aqui como exemplo de vida diante do Criador. Então nós vamos terminar falando isso. A igreja está aqui como exemplo de vida diante do Criador. Você é mais do que vencedor, minha irmã. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Mas nós precisamos confiar no Senhor e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Pregar a palavra, ouvir a voz de Deus, fazer o bem, não importa quem, né? Amar o próximo, orar pelo próximo, orar pela nossa família, sempre perdoar, liberar o perdão, amar as pessoas. É isso que a igreja está colocada para fazer a diferença, conforme o título que nós deixamos aqui para os irmãos. Devemos fazer a diferença, que é o tema de hoje. Então que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, sempre sabendo, o Senhor é bom o tempo todo Deus é bom. O que está acontecendo hoje vem lá dos primórdios, lá do livro de Gênesis, de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso. Então aí começou a vir isso tudo aí, doença, então, até chegar ao plano perfeito, que é o Senhor Jesus, para mudar essa história. Agora aceite Jesus quem quiser. Lá não, lá nós ia viver eternamente no paraíso, no jardim do Éden, se Adão e Eva fossem obedientes, mas foram desobedientes. Hoje nós estamos pagando o preço. Mas se você aceitar Jesus, isso aí, Jesus veio para mudar essa história. O segundo Adão, ele não pecou, Jesus Cristo. Amém? Gostaria que a igreja se colocasse de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. E vamos orar ao Senhor. Porque Deus é bom. Mas antes da gente orar, eu queria deixar só mais um versículo antes dessa oração. Que você entender que mesmo nos erros, Deus nos abençoa. Eu vou pedir o Jorge para colocar que é melhor. Mesmo diante dos nossos erros, Deus nos abençoa. Depois que Adão foi expulso, ele já estava expulso, ele só estava faltando ele sair. Eles tinham, quando os ossos deles foram abertos, de Adão e Eva, eles fizeram folha de figo cozida para cobrir o corpo deles na nudez diante de Deus. Então, quando Deus expulsou eles, Deus não deixou eles sair para fora de qualquer jeito. Deus providenciou agasalhos, eles mesmo na desobediência, Deus curou deles lá fora. Adão, você vai passar fome não, mas você vai ter que trabalhar. No suor do seu rosto comerá do teu pão. E você não vai ficar aí deitadinho, esperando. Você também não vai fazer o serviço dele não, mas você vai sentir dor na tua conceição. Quando você tiver filhos, você vai sentir muita dor para ter filhos. Mas Deus fez agasalhos para eles depois da desobediência. Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Eu quero dizer o seguinte, mesmo quando a gente está, vamos dizer assim, não está fazendo a vontade de Deus, mas é porque você errou, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, Deus nos ama. Adão e Eva tinham errado diante do Senhor, tinham sido desobedientes, mas Deus vestiu eles para lançar eles para fora, expulsar eles para fora do jardim. Ele colocou anjos com espada flamejante para eles não voltar mais. Então, mas vestiu eles para eles não passar dificuldade, frio lá fora. Então o Senhor, Ele cuida verdadeiramente de nós. Eu não sou merecedor. Eu posso pensar isso, você pode pensar isso, mas o nosso Deus conhece cada um de nós. Ele sonda, esquadrinha coração.